Valentões são surpreendidos por menina de rua e pai soldado com identidade oculta. Clara sempre soube que a vida nas ruas não era fácil, mas ela nunca imaginou que seu cotidiano se tornaria o centro de uma batalha improvável. Um grupo de valentões, com os rostos marcados pela arrogância e intenções malignas, decidiu fazer do bairro de Clara seu playground. Eles se escondiam em becos escuros, riam alto enquanto intimidavam novos alunos. Era como se a cidade, tão cheia de vivacidade, tivesse se transformado em um cenário de terror. Certa noite, após uma sessão de gritos e risadas que ecoavam na escuridão, Clara se sentou na calçada fria. O cheiro de fumaça e comida dos trailers próximos misturava-se ao som distante dos carros. Foi então que viu um grupo de novos estudantes, magros e nervosos, caminhando em direção à escola, com uma incerteza estampada nos rostos. Esses jovens não faziam ideia do que estavam prestes a enfrentar. Clara se levantou, mas com o tempo, Clara aprendeu a desconfiar das intenções de todos, até mesmo das mais bem-intencionadas. A raiva ferveu dentro dela ao perceber que a única escolha era unir-se a um pequeno grupo de estudantes dispostos a enfrentar os valentões. Juntos, eles formaram uma aliança inusitada, decididos a colocar um fim nas ações cruéis dos agressores. A tensão na escola aumentou. No meio de tudo isso, Clara se viu cara a cara com Lucas, o líder do grupo de valentões. Um garoto de olhar intenso e sorriso sarcástico. A primeira vez que se cruzaram, Clara ficou paralisada. Ele não era apenas um valentão qualquer. Lucas também carregava um passado trágico que o moldou. À medida que as conversas se desenrolavam, entre as brigas e ameaças, Clara começou a ver o humano por trás do monstro. O diálogo com Lucas a desestabilizava. Por que ele fazia isso? O que o levou a se... Secretos do passado começavam a saltar à vista, revelando verdades que Clara não estava pronta para enfrentar. Aquela figura heróica que sempre admirou agora se tornava uma fonte de dor. Que valor tinha um pai que entrava em batalhas, mas não a protegia na vida real? Enquanto as ameaças se intensificavam, Clara sabia que uma nova descoberta estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar tudo. Ela precisava decidir entre a busca pela vingança ou por uma justiça verdadeira. Algo que pudesse ajudá-la a encontrar paz, não apenas para si, mas para todos que amava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu um frio na barriga, um pressentimento que não conseguia ignorar. Aquela noite estava carregada de tensão. O ar parecia pesado. Ela olhou para o grupo de amigos e percebeu que juntos estavam prestes a cruzar uma linha. A ideia de uma luta se aproximava. Mas o que realmente vinha à mente eram as palavras de seu pai. A verdadeira coragem é defender os fracos. Enquanto se preparavam para encarar os valentões na escola no dia seguinte, uma sirene ecoou pela noite, cortando o som dos trailers e da fumaça. A luz piscante da viatura da polícia iluminou a calçada, fazendo com que todos se calassem de repente. Os novos estudantes olharam para Clara, esperando uma direção. Ela respirou fundo. Era hora de avançar. Mas assim que entraram na escola, na manhã seguinte, tudo mudou. Clara tinha planejado uma emboscada. Mas o que a esperava na entrada do colégio foi um choque. Lucas estava ao seu lado. Estava um homem alto e robusto, com uma jaqueta de couro preta
e um olhar que exalava poder. Clara não conseguia identificar inicialmente, mas então, ao ver o símbolo em seu peito, seu coração disparou. Era um emblema que ela conhecia muito bem. Pai! O sussurro escapuliu de seus lábios antes que pudesse contê-lo. O homem frente a ela não era apenas um estranho. Ele era seu pai, envolvido com os valentões de um jeito que nunca havia imaginado. Lucas sorriu ao ver o reconhecimento no rosto de Clara. Acho que você não sabia, né? O seu papai é um dos nossos. A raiva tomou conta dela. O mundo em que Clara havia se refugiado estava desmoronando. A imagem do pai soldado e protetor agora se desfazia. Ele não era o herói que pensava. Era um cúmplice dos agressores. Você mentiu para mim. A dor e a traição queimavam dentro dela. Uma fúria que fazia suas mãos tremerem. Os novos estudantes estavam tão incrédulos quanto ela. Murmúrios de espanto percorriam o grupo. Olhos arregalados como se tivessem acabado de presenciar um espetáculo de horror. Clara, deixa eu explicar. Seu pai tentou se aproximar, mas ela recuou. Cada passo que ele dava em sua direção aumentava o nó em sua garganta. Ela não queria ouvi-lo. O homem que ela sempre admirou agora parecia um desconhecido. Explicar? Você estava do lado deles o tempo todo? O desprezo em seu olhar era palpável. Lucas parecia se divertir com o caos, com um sorriso provocativo nos lábios. O que você vai fazer agora, Clara? Lutar contra o seu pai? A pergunta ficou no ar, carregada de um silêncio tenso. Clara viu seus amigos e a dúvida refletida em seus olhos fez seu estômago revirar. O que eles iriam pensar? Qual era a verdadeira amizade se seu pai era o inimigo? Do nada, um grito irrompeu pela escola. Os alunos começaram a correr em pânico. Clara não conseguiu identificar o que havia acontecido, mas a ideia de que uma situação pior poderia afetar todos a fez correr em direção à saída. A corrida vai começar, meu amor, Lucas provocou, mas seu tom era grave. O que estava prestes a acontecer? De repente, Clara se viu diante de uma escolha: fugir e deixar tudo para trás, ou enfrentar a verdade devastadora que seu mundo havia se tornado. Ao caminhar em direção à porta, algo dentro dela gritava desesperadamente para que a verdade fosse revelada. E quando ela olhou novamente para seu pai, a expressão dele era uma mistura de desesperança e determinação. Ele havia tomado um caminho que Clara nunca poderia imaginar. Um estrondo ecoou, vindo do lado de fora. A escola estava em tumulto, mas o que mais a atingiu foi a constatação de que, assim como os valentões, talvez ela nunca conhecesse realmente as pessoas que amava. E agora, com tanta informação e conflitos à frente, Clara sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara ainda estava em choque. Ela não conseguia desviar o olhar do pai, parado ali ao lado de Lucas, como se tudo que ela conhecesse tivesse desmoronado. O pânico se alastrou na escola. Os gritos ecoavam enquanto os estudantes corriam em direção à saída. Em meio ao tumulto, Clara sentiu que estava presa em um pesadelo. Clara, me escuta! O pai tentou se aproximar, mas ela recuou. Você precisa entender que não é como parece. Ela olhou ao redor. Os novos alunos, que ela queria proteger, estavam tão confusos quanto ela. A pressão aumentava. Clara queria gritar, mas a voz dela ficou presa na garganta. Lucas, com um sorriso de triunfo, observava a cena. E de repente, um som ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo ecoou na entrada da escola, fazendo com que o chão tremesse sob os pés de Clara. As janelas tremeram, e o silêncio se instalou temporariamente, como se o tempo houvesse parado. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Um segundo depois, as portas se abriram com força, e um grupo de homens mascarados entrou na escola, armados e com intenções nada amigáveis. Fiquem onde estão, um deles gritou, e a tensão virou um caos absoluto. Os gritos se multiplicaram, e todos começaram a correr em direções opostas. Clara, sem saber para onde ir, encontrou o olhar de Lucas
e ele parecia tão perplexo quanto ela. Quem são eles? Clara murmurou. Lucas abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, um dos homens apontou uma arma para perto deles. Vocês aí, para trás! Clara sentiu o coração disparar. Foi nesse momento que uma lembrança veio à tona. Seu pai sempre falava sobre um grupo clandestino, algo que ele nunca quis que ela soubesse. A verdade começava a se revelar em um mosaico de dor e revelações. Isso não era apenas sobre valentões, era muito mais profundo. Clara! Seu pai gritou novamente, mas agora ele parecia tão perdido quanto todos os outros estudantes. Clara notou hesitação em seus olhos, uma batalha interna que ela nunca tinha visto antes. O que ele sabia sobre aqueles homens? Enquanto os outros estudantes fogem, Clara decidiu que não poderia ficar ali. Ela precisava entender o que estava acontecendo. O desespero e a raiva a empurraram para frente. Você sabe deles, não sabe? Os olhos dela se encontraram com os de Lucas. Você tem que me contar a verdade. Antes que pudesse ouvir a resposta de Lucas, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um grito ecoou quando um dos homens mascarados disparou sua arma em direção ao teto, fazendo com que o pânico aumentasse ainda mais. Clara percebeu que aquilo era apenas o começo. A luta não era contra os valentões. Era contra algo muito maior que ela nunca imaginou. Uma guerra silenciosa que acontecia nas sombras. Os homens começavam a se dividir, espalhando-se pela escola, enquanto Clara sentia o chão tremer sob os seus pés, não apenas do medo, mas da revelação que estava prestes a explodir. O passado de seu pai, as alianças que ele fez, e a verdade por trás do que estava acontecendo ali se tornavam cada vez mais evidentes. Com a mente a mil, Clara precisava escolher cérebro ou coração, voltar para aqueles que amava ou enfrentar o que estava oculto. Quando ela olhou para o pai novamente, algo mudou. Os dois compartilhavam um olhar que transcendeu palavras. O que mais ele esconderia? Ele realmente fazia parte do inimigo. No ápice do caos, enquanto os tiros ecoavam e os alunos gritavam, um novo desafio. Clara ainda estava em choque. Ela não conseguia desviar o olhar do pai. O homem, lado a lado com Lucas, era a personificação de tudo o que ela achava que conhecia. O pânico se espalhava como fogo na escola. Os gritos ecoavam, mas a mente de Clara estava presa num mar de confusão. E se tudo o que meu pai me disse fosse mentira? Enquanto o caos se instalava, uma sombra se movia na porta. Um grupo de homens mascarados entrou e o coração de Clara disparou. Não era apenas um ataque aleatório, era uma invasão pura e simples. O barulho ensurdecedor da arma disparando ecoou, quebrando o silêncio tenso e confirmando seus piores medos. Fiquem onde estão! Um deles gritou, enquanto o grupo se espalhava. Clara sentiu a adrenalina correr por suas veias. Ela queria correr, mas ao invés disso, tudo o que conseguia fazer era olhar para Lucas e seu pai. A confusão tomou conta dela. Qual é a relação deles com isso? A pergunta sussurrou em sua mente. E então, algo incrível aconteceu. Clara viu seu pai mover a mão lentamente para a jaqueta de Lucas. Ele estava tirando algo. A coração dela parou. Não! O que está fazendo? A tensão estava no limite. O povo gritando, colegas se escondendo ou correndo. O pai de Clara retirou um objeto. Ela queria gritar, mas o som morreu em sua garganta. Era uma arma. Ela não podia acreditar. Pai, não! Ele a ouviu. Um olhar desesperado cruzou seus rostos. Ele hesitou, e nisso Lucas deu um passo à frente, como se estivesse pronto para proteger aquele momento. Mas a intenção dele parecia mais de controle. Você não precisa fazer isso, Clara gritou, sentindo a raiva misturada ao medo. Mas era uma frase perdida no caos.
A tensão subiu numa onda, e o todo se movia como uma tempestade. Clara não sabia se o que estava prestes a acontecer era uma luta ou um sacrifício. Naquele momento, o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Foi quando tudo aconteceu em um piscar de olhos. O pai de Clara, no meio do tiroteio, virou-se rapidamente. Um dos homens mascarados se inclinou para a frente e, sem aviso, disparou. O som foi ensurdecedor e Clara gritou em desespero. Todo o caos se acelerou. Ela observou seu pai cambalear para trás, o olhar de incredulidade em seu rosto. "Pai!" O grito dela ecoou, mas estava sufocado pela gritaria. O que ele havia feito? O que Lucas tinha a ver com tudo isso? As perguntas giravam em sua mente enquanto seu pai caía. E então, enquanto o chão tremia sob seus pés, Clara recebeu a resposta mais devastadora. Lucas, o valentão que ela aprendia a odiar e a entender, girou em direção ao homem que atirou. O olhar dele era de pura fúria. Era como se, além do caos, ela visse a verdade. Lucas não era um valentão comum. Uma conexão se formava entre eles, uma verdade enterrada. Ele estava ali para proteger Clara. "Clara!" ele gritou, mas o som do mundo desmoronando abafava tudo. Ela olhou de volta e, no meio do pânico, percebeu. Ele não era um inimigo. Ele estava lutando contra algo maior, algo que seu pai havia se envolvido. A traição estava em outro lugar. O que ela sabia estava praticamente virado de cabeça para baixo. As peças começaram a se encaixar de forma aterradora. O passado de seu pai, as mentiras que ele contava, tudo se contorcia na mente dela como uma tempestade. "Lucas!" Ela gritou, sua voz preenchida com um novo entendimento. "Me ajude!" Mas naquele instante, o que ela conseguiria encontrar a partir daí? Na confusão, ela notou que outros estudantes olhavam, igualmente perdidos. Um novo tipo de luta estava para começar. Não era só sobre valentões ou um pai decepcionante. A verdadeira batalha era contra segredos que ameaçavam engolir a todos. E assim, enquanto Clara se via em meio à escolha do que poderia se tornar, as respostas estavam se esfumaçando. O que mais ela estava prestes a descobrir? E a ligação entre Lucas e sua própria história. Ao olhar para o pai sangrando no chão, a dúvida pesava em seu coração. Ela precisava decidir a quem realmente segui-lo neste novo mundo devastador. Clara ainda estava em choque. Ela não conseguia desviar o olhar do pai. O homem, lado a lado com Lucas, era a personificação de tudo que ela achava que conhecia. O pânico se espalhava como fogo na escola. Os gritos ecoavam, mas a mente de Clara estava presa num mar de confusão. E se tudo que meu pai me disse fosse mentira? Enquanto o caos se instalava, uma sombra se movia na porta. Um grupo de homens mascarados entrou e o coração de Clara disparou. Não era apenas um ataque aleatório. Era uma invasão pura e simples. O barulho ensurdecedor da arma disparando ecoou, quebrando o silêncio tenso e confirmando seus piores medos. "Fiquem onde estão!" um deles gritou, enquanto o grupo se espalhava. Clara sentiu a adrenalina correr por suas veias. Ela queria correr, mas ao invés disso, tudo o que conseguia fazer era olhar para Lucas e seu pai. A confusão tomou conta dela. Qual é a relação deles com isso? A pergunta sussurrou em sua mente. E então, algo incrível aconteceu. Clara viu seu pai mover a mão lentamente para a jaqueta de Lucas. Ele estava tirando algo. O coração dela parou. Não! O que ele está fazendo? A tensão estava no limite. O povo gritando, colegas se escondendo ou correndo. O pai de Clara retirou um objeto. Ela queria gritar, mas o som morreu em sua garganta. Era uma arma. Ela não podia acreditar. "Pai, não!" Ele a ouviu. Um olhar desesperado cruzou seus rostos. Ele hesitou. E nisso, Lucas deu um passo à frente, como se estivesse pronto para proteger aquele momento.
mas a intenção dele parecia mais de controle. Você não precisa fazer isso! Clara gritou, sentindo a raiva misturada ao medo. Mas era uma frase perdida no caos. A tensão subiu numa onda, e o todo se movia como uma tempestade. Clara não sabia se o que estava prestes a acontecer era uma luta ou um sacrifício. Naquele momento, o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Foi quando tudo aconteceu em um piscar de olhos. O pai de Clara, no meio do tiroteio, virou-se rapidamente. Um dos homens mascarados se inclinou para a frente e, sem aviso, disparou. O som foi ensurdecedor e Clara gritou em desespero. Todo o caos se acelerou. Ela observou seu pai cambalear para trás, o olhar de incredulidade em seu rosto. Pai! O grito dela ecoou, mas estava sufocado pela gritaria. O que ele havia feito? O que Lucas tinha a ver com tudo isso? As perguntas giravam em sua mente, enquanto seu pai caía. E então, enquanto o chão tremia sob seus pés, Clara recebeu a resposta mais devastadora. Lucas, o valentão que ela aprendia a odiar e a entender, girou em direção ao homem que atirou. O olhar dele era de pura fúria. Era como se, além do caos, ela visse a verdade. Lucas não era um valentão comum. Uma conexão se formava entre eles, uma verdade enterrada. Ele estava ali para proteger Clara. Clara! Ele gritou, mas o som do mundo desmoronando abafava tudo. Ela olhou de volta e, no meio do pânico, percebeu. Ele não era um inimigo. Ele estava lutando contra algo maior, algo que seu pai havia se envolvido. A traição estava em outro lugar. O que ela sabia estava praticamente virado de cabeça para baixo. As peças começaram a se encaixar de forma aterradora. O passado de seu pai, as mentiras que ele contava. Tudo se contorcia na mente dela como uma tempestade. Lucas, ela gritou, sua voz preenchida com um novo entendimento. Me ajude. Mas naquele instante, o que ela conseguiria encontrar a partir daí? Na confusão, ela notou que outros estudantes olhavam, igualmente perdidos. Um novo tipo de luta estava para começar. Não era só sobre valentões ou um pai decepcionante. A verdadeira batalha era contra segredos que ameaçavam engolir a todos. Então algo ainda mais chocante aconteceu. Clara viu o pai de Lucas, um homem que ela nunca tinha visto antes, emergir do lado de fora. Ele era um oficial da polícia, e o emblema em seu peito não deixava dúvidas. Um dos líderes de um notório cartel que tinha invadido a escola estava com ele. Filho, rápido, precisamos sair daqui. O grito desse homem fez o coração de Clara disparar. Lucas olhou para seu pai, e naquele momento, sob a superfície de valentão, ela viu um garoto apavorado. O que isso significava? Ele era parte de algo muito maior e mais sombrio do que qualquer um imaginava. E assim, com sua mente em desordem, Clara percebeu que não era apenas seu pai que escondia segredos. Lucas também. E o que isso significava para ela? A escola não era o único campo de batalha. Eles estavam prestes a ser esmagados em uma guerra que nem tinham percebido que estavam lutando. Nas profundezas daquela confusão, Clara se viu em um dilema. Qual era a verdade? E quem realmente eram os inimigos? Enquanto os gritos ecoavam e o caos aumentava, ela sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. A única coisa que parecia clara era que todos estavam prestes a descobrir quem eram realmente e o que estavam dispostos a perder. Clara estava paralisada. A cena diante dela se desenrolava como um pesadelo, e seu coração disparava à medida que tudo ao redor começava a desmoronar. Lucas encarava seu pai, que estava prestes a levantar a arma. O pânico estava escrito em seus rostos. O que estava acontecendo? O que tudo isso significava? Ela queria gritar, correr, mas suas pernas pareciam pesadas. E então outro grito ecoou, e a escola parecia ter se transformado em um campo de guerra. As pessoas corriam,
Gritos misturavam-se ao caos. Clara sentia que estava prestes a perder tudo, inclusive a razão. Sua mente girava entre dúvidas e medos. Lucas estava quase ao seu lado. Ele olhou para ela e, por um instante, parecia que havia algo mais ali. Uma conexão que ia além do que ela havia percebido. Quando Clara olhou para o grupo de homens mascarados, a situação se intensificou. Eles não eram apenas invasores, eram soldados de um exército invisível, atacando agora com a intenção de dominar a escola. O líder deles, um homem imponente com cicatrizes no rosto, fazia um sinal, e seus homens avançaram em direção aos alunos, sem nenhum sinal de compaixão ou remorso. "Você não pode fazer isso!" Clara gritou, sua voz soando como um fio de desespero no meio do tumulto. Mas a resposta foi um silêncio aterrador, interrompido apenas pelo barulho da arma disparando. Seus olhos voltaram-se para seu pai. Ele parecia tremendo, a arma em suas mãos parecia mais pesada do que nunca. Um brilho de arrependimento cruzou seu olhar. "Clara, fique longe disso!" ele ordenou, mas era tarde demais. O grupo de homens começou a se espalhar, usando a confusão a seu favor. E então, com o pânico em seu ápice, Clara teve uma visão. Uma porta do fundo da sala se abriu. Uma figura familiar surgiu, e então o choque a atingiu como um soco no estômago. Era sua mãe. Clara ficou paralisada. O que ela estava fazendo ali? O olhar dela estava fixo no pai, então ela avançou em direção ao grupo sem prestar atenção ao caos à sua volta. "Parem!" Ela gritou com a voz tão alta que ecoou pela sala. O silêncio se estabeleceu instantaneamente. Clara ficou em choque. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Sua mãe, com um olhar decidido, virou-se para Clara. "Eu não queria que você soubesse assim. Mas é hora de você conhecer a verdade, Clara." As palavras dela penetraram na mente de Clara, e cada segundo parecia uma eternidade. Uma transformação instantânea tomou conta do ambiente. Todos os olhos estavam voltados para a mãe, incluindo os homens mascarados. O líder olhou para ela e, em vez de atacar, hesitou. "Você não pode estar aqui." Ele gritou, como se estivesse prestes a explodir. Clara viu a fúria e o medo estampados no rosto de sua mãe. "É por sua causa que isso tudo aconteceu." A mãe respondeu com veneno nas palavras. O coração de Clara parou. O que estava acontecendo? Ela olhou para Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. O que tudo isso significa? E então, uma explosão de revelações começou a preencher o espaço. Clara percebeu que sua mãe e o líder dos homens mascarados estavam mais do que apenas inimigos. Eles compartilharam uma história obscura e entrelaçada. Segredos que tinham se escondido por anos, escondendo a verdade de Clara, agora estavam à beira de serem revelados. Uma conexão que desafiava tudo o que ela achava que sabia. "Você é uma parte disso, Clara. Você é mais do que pensa," a mãe disse, a voz tremendo. "Você é parte dessa luta." O desespero tomou conta de Clara. "Parte do quê? Do que você está falando?" Ela sentiu que seu mundo estava se desmoronando. Lucas, ao seu lado, parecia igualmente chocado, absorvendo a mesma linha de pensamento. Eles haviam estado em um jogo maior do que podiam imaginar. O coração de Clara batia tão rápido que parecia que iria explodir. E então, sem aviso, um grito ensurdecedor cortou a atmosfera tensa. Um dos homens mascarados disparou sua arma em direção à fonte da voz, e tudo desmoronou. Quando o estrondo ecoou pela sala, o tempo parou por um segundo. Clara olhou para sua mãe, que estava no caminho da bala. O grito dela foi abafado pelo chão tombando, e um desespero profundo erguia-se dentro de Clara, como um furacão. Um silêncio mortal estabeleceu-se. Clara sentiu que o mundo girava ao seu redor. O que mais ela poderia perder? A emoção envolveu seu peito como um aperto, sufocando-a. E ao olhar mais uma vez para Lucas, ela viu não apenas um valentão, mas um aliado
em um conflito que estava muito além das suas brigas infantis. Meu Deus, o que está acontecendo? A pergunta ficou impregnada no coração de Clara, enquanto o caos ao redor dela recomeçava. Mais do que valentões ou segredos de pai e mãe, eles estavam no meio de uma luta que poderia mudar tudo. Ela só queria uma resposta. Ela precisava saber quem eram realmente os inimigos. E a resposta estava mais próxima do que ela pensava. Clara estava paralisada. O silêncio cortante que se seguiu ao disparo a envolveu como um manto pesado. Ela olhou para sua mãe, que estava no chão, e o mundo ao seu redor virou um borrão. Um grito sufocado escapuliu de seus lábios, quando a imagem de sua mãe desmoronou, enquanto um fio vermelhinho começava a se espalhar. A cena se desenrolava em câmera lenta, e Clara sentiu que o coração dela era um tambor ensurdecedor. Não, 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 ela repetia, como se isso pudesse mudar o que havia acontecido. O olhar da mãe se apagava. Clara se sentiu como uma criança novamente, impotente e perdida. Olhou para Lucas e viu a confusão e a culpa estampadas em seu rosto. Ele estava ali, ao seu lado. Mas o que isso realmente significava? Clara, vamos, precisamos sair daqui. A voz de Lucas ecoou na sua mente, mas era uma batalha perdida. Clara não conseguia se mover. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e a dor em seu peito era quase insuportável. O mundo estava se desmoronando. Lucas estava prestes a puxá-la, quando a figura do homem mascarado avançou. Clara sentiu que estava prestes a ser engolida pelo desespero. Ao invés de atacar, o homem olhou para a mãe de Clara, então para Lucas. Havia uma tensão no ar, algo que não fazia sentido. Foi quando tudo se transformou de novo. O homem mascarado se virou e, em um movimento rápido, tirou a máscara. Clara ficou em choque ao ver o rosto familiar que antes não reconhecia. Era Edgar, o amigo da família, alguém que sempre esteve por perto em aniversários e festas, mas que ela nunca realmente conheceu. Por que ele estava ali? E mais importante, o que tinha a ver com tudo isso? Murmúrios de incredulidade ecoaram entre os alunos. Por que você está fazendo isso, Edgar? Lucas perguntou, seu tom carregado de confusão e raiva. O homem hesitou e Clara estava ali, paralisada pela revelação. Você não entende. Não posso permitir que isso continue. Edgar gritou, olhando diretamente para Clara, como se ela pudesse compreender um labirinto de segredos que a cercava. Eu fiz isso por você. Por mim? O coração de Clara parecia estar nas cordas vocais. Como ele se atrevia a usar seu nome? O que sabia sobre a batalha que ela travava? Os alunos começaram a recuar, percebendo a gravidade da situação. Mas a confusão não parou por aí. Uma explosão estourou do lado de fora da escola, fazendo as janelas tremarem. O som foi ensurdecedor, mas o que veio a seguir foi ainda mais aterrador. Uma fila de viaturas da polícia cercou o prédio e homens uniformizados começaram a invadir a escola. Clara ficou ainda mais confusa. O que havia acontecido? A luta deles não era apenas entre alunos, era uma guerra maior. Enquanto as sirenes portavam o ar, Edgar olhou para Lucas e disse, eu não posso deixar que você entre nessa. Você tem que entender, isso não é apenas sobre nós. Clara percebeu que ele estava falando sobre algo muito mais profundo. Algo que poderia implodir tudo ao seu redor. Edgar, você está dizendo que estamos em um jogo maior? Clara se adiantou, as palavras saindo num fio de esperança e medo. O que ele queria dizer? O que você sabe? Nesse momento, uma figura surgiu entre os policiais, e Clara sentiu todo o seu corpo enrijecer. Era o pai dela, mas não o homem que conhecia. O olhar dele estava gélido e a expressão deturpada. Quando ele viu Clara, um misto de desespero e determinação respondeu suas perguntas sem palavras. Clara,
Ele gritou: "Estamos aqui para te proteger, mas você precisa entender. A verdade é mais sombria do que imaginou. Você não pode confiar em ninguém." Tantos segredos abriam-se como um rio desancorado, e o que antes era uma briga de valentões tornou-se uma luta de vida ou morte. Com todos os olhos sobre ela, Clara percebeu que as alianças estavam sendo quebradas e os laços familiares estavam prestes a se desfazer. "Quem realmente está ao meu lado?" Um grito interno ecoou em sua mente. À medida que o caos aumentava, ela sentiu que a escolha não era mais dela. Era o tempo da verdade, e a verdadeira batalha para salvar a si mesma e os que amava estava prestes a começar. Como ela lutaria contra aquele universo de mentiras que agora a rodeava? E, principalmente, quem eram realmente os amigos e inimigos nesta história? Clara não tinha respostas, mas agora a determinação crescia. Era hora de descobrir a verdade, custasse o que custasse. Clara estava paralisada. O silêncio cortante, que se seguiu ao disparo, a envolveu como um manto pesado. Ela olhou para sua mãe, que estava no chão, e o mundo ao seu redor virou um borrão. Um grito sufocado escapuliu de seus lábios, enquanto a imagem de sua mãe desmoronava, e um fio vermelho começava a se espalhar. A cena se desenrolava em câmera lenta, e Clara sentiu que seu coração era um tambor ensurdecedor. "Não, não, não!" repetia como se isso pudesse mudar o que havia acontecido. O olhar da mãe se apagava. Clara sentia-se como uma criança novamente, impotente e perdida. Lucas estava ali, ao seu lado. Ele a olhou e ela viu a confusão e a culpa estampadas em seu rosto. O que isso significava? "Clara, vamos, precisamos sair daqui." A voz de Lucas ecoou, mas era uma batalha perdida. As lágrimas escorriam, e a dor em seu peito era quase insuportável. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Lucas estava prestes a puxá-la, mas a figura do homem mascarado avançou. Clara sentiu-se prestes a ser engolida pelo desespero. O homem olhou para a mãe de Clara, então para Lucas, e a tensão no ar era palpável. O que acontecerá a seguir? E então, algo incrível aconteceu. O homem mascarado, em vez de atacar, tirou a máscara. Clara ficou em choque ao ver o rosto familiar que antes não reconhecia. Era Edgar, o amigo da família. Alguém que sempre esteve por perto em aniversários e festas, mas que ela nunca realmente conhecia. O que ele estava fazendo ali? Por que ele estava se unindo aos mascarados? "Não, não pode ser." Ela murmurou, sua mente girando. Os murmúrios de incredulidade ecoaram entre os alunos. "Edgar, o que você está fazendo?" "Eu fiz isso por você." Edgar gritou, sua voz cheia de desespero. O coração de Clara parecia estar nas cordas vocais. Como ele se atrevia a usar seu nome? O que sabia sobre a batalha que ela travava? Mas antes que ela pudesse questioná-lo, uma explosão estourou do lado de fora da escola, fazendo as janelas tremerem. O som foi ensurdecedor. Clara percebia que a luta não era mais só dela, mas algo muito maior. Os alunos começaram a correr em pânico. Clara nem tinha ideia do que estava acontecendo. O que era tudo isso? E por que Edgar parecia tão nervoso? Seu pai estava no meio da confusão, seu olhar gelado direcionado a ela. Quando viu Clara, uma expressão de fúria e determinação tomou conta do rosto dele. "Clara, estamos aqui para te proteger, mas você precisa entender. A verdade é mais sombria do que imaginou. Você não pode confiar em ninguém." As palavras dele ecoavam. Palavras que mexiam com sua alma, a tensão aumentou. Tudo parecia um pesadelo. Clara sentiu seu coração acelerar. Edgar então pegou algo no bolso. Era um dispositivo eletrônico. "Se você usar isso, podemos acabar com todo esse caos." Ele olhou diretamente nos olhos de Clara, implorando. "Para de jogar. O que está acontecendo?" Clara gritou, a raiva subindo.
Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, o líder dos homens mascarados gritou ordens. Os policiais do lado de fora estavam se aproximando, mas antes que pudessem fazer algo, uma figura estranha surgiu na penumbra. Era uma mulher, altas botas pretas e um cabelo comprido que ondulava. Clara a reconheceu instantaneamente. Era a professora que sempre teve um olhar peculiar. E, para seu horror, a mulher desviou a atenção de todos, revelando que ela também era parte do jogo. "Chega!" ela gritou. "Você não sabe com quem está lidando, Clara. A verdadeira batalha não é entre alunos e valentões." A revelação dela era chocante. Clara quase caiu para trás. O que estava acontecendo? Tudo o que ela sabia estava se desmoronando. Enquanto o caos aumentava, Clara percebeu que todos estavam prestes a vivenciar uma virada que mudaria completamente a narrativa. Edgar, sua mãe, Lucas, até mesmo seu pai, todos estavam envolvidos em uma trama que ela nunca podia imaginar. E no clímax da confusão, o olhar de Clara cruzou com o de Lucas. Ele parecia desesperado. "Clara, precisamos decidir agora se vamos enfrentar isso juntos ou deixar que eles nos destruam." A urgência na voz dele a fez hesitar. O que escolher? Em quem ela realmente podia confiar? E ali, no olho do furacão, uma escolha estava prestes a ser feita. E Clara sabia que, independentemente da decisão, nada seria como antes. Qual seria o preço a pagar pela verdade? Clara estava paralisada. O silêncio cortante que se seguiu ao disparo a envolveu como um manto pesado. Ela olhou para sua mãe, que estava no chão, e o mundo ao seu redor virou um borrão. Um grito sufocado escapuliu de seus lábios, enquanto a imagem de sua mãe desmoronava, e um fio vermelho começava a se espalhar. A cena se desenrolava em câmera lenta, e Clara sentiu que seu coração era um tambor ensurdecedor. "Não, não, não!" repetia, como se isso pudesse mudar o que havia acontecido. O olhar da mãe se apagava. Clara se sentia como uma criança novamente, impotente e perdida. Lucas estava ali, ao seu lado. Ele a olhou, e ela viu a confusão e a culpa estampadas em seu rosto. O que isso significava? "Clara, vamos, precisamos sair daqui." A voz de Lucas ecoou, mas era uma batalha perdida. As lágrimas escorriam, e a dor em seu peito era quase insuportável. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Lucas estava prestes a puxá-la, mas a figura do homem mascarado avançou. Clara sentiu-se prestes a ser engolida pelo desespero. O homem olhou para a mãe de Clara, então para Lucas, e a tensão no ar era palpável. O que acontecerá a seguir? E então, algo incrível aconteceu. O homem mascarado, em vez de atacar, tirou a máscara. Clara ficou em choque ao ver o rosto familiar que antes não reconhecia. Era Edgar, o amigo da família, alguém que sempre esteve por perto em aniversários e festas, mas que ela nunca realmente conhecia. O que ele estava fazendo ali? Por que ele estava se unindo aos mascarados? "Não, não pode ser!" ela murmurou, sua mente girando. Os murmúrios de incredulidade ecoaram entre os alunos. "Edgar, o que você está fazendo?" "Eu fiz isso por você!" Edgar gritou, sua voz cheia de desespero. O coração de Clara parecia estar nas cordas vocais. Como ele se atrevia a usar seu nome? O que sabia sobre a batalha que ela travava? Mas antes que ela pudesse questioná-lo, uma explosão estourou do lado de fora da escola, fazendo as janelas tremerem. O som foi ensurdecedor. Clara percebia que a luta não era mais só dela, mas algo muito maior. Os alunos começaram a correr em pânico. Clara não tinha ideia do que estava acontecendo. O que era tudo isso? E por que Edgar parecia tão nervoso? Seu pai estava no meio da confusão, seu olhar gelado direcionado a ela. Quando viu Clara, uma expressão de fúria
e determinação tomou conta do rosto dele. Clara, estamos aqui para te proteger, mas você precisa entender. A verdade é mais sombria do que imaginou. Você não pode confiar em ninguém. As palavras dele ecoavam. Palavras que mexiam com sua alma. A tensão aumentou. Tudo parecia um pesadelo. Clara sentiu seu coração acelerar. Edgar então pegou algo no bolso. Era um dispositivo eletrônico. Se você usar isso, podemos acabar com todo esse caos. Ele olhou diretamente nos olhos de Clara, implorando. Para de jogar. O que está acontecendo? Clara gritou, a raiva subindo. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, o líder dos homens mascarados gritou ordens. Os policiais do lado de fora estavam se aproximando, mas antes que pudessem fazer algo, uma figura estranha surgiu na penumbra. Era uma mulher, altas botas pretas e um cabelo comprido que ondulava. Clara a reconheceu instantaneamente. Era a professora, que sempre teve um olhar peculiar. E para seu horror, a mulher desviou a atenção de todos, revelando que ela também era parte do jogo. Chega, ela gritou. Você não sabe com quem está lidando, Clara. A verdadeira batalha não é entre alunos e valentões. A revelação dela era chocante. Clara quase caiu para trás. O que estava acontecendo? Tudo o que ela sabia estava se desmoronando. Enquanto o caos aumentava, Clara percebeu que todos estavam prestes a vivenciar uma virada que mudaria completamente a narrativa. Edgar, sua mãe, Lucas, até mesmo seu pai, todos estavam envolvidos em uma trama que ela nunca podia imaginar. E no clímax da confusão, o olhar de Clara cruzou com o de Lucas. Ele parecia desesperado. Clara, precisamos decidir agora se vamos enfrentar isso juntos ou deixar que eles nos destruam. A urgência na voz dele a fez hesitar. O que escolher? Em quem ela realmente podia confiar? Nesse instante de tensão, uma porta dos fundos se abriu com um estrondo. Clara virou a cabeça e seu coração parou. Uma figura conhecida apareceu, mas a última pessoa que ela esperava ver era Sam, seu irmão mais velho, que todos pensavam que estava fora da cidade, longe de qualquer perigo. Mas ali estava ele, com um olhar feroz e uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Clara, ele gritou, a voz cheia de urgência. Eu sabia que algo estava errado. Precisamos sair, agora. Seus olhos se moveram rapidamente, absorvendo a situação. Mas havia algo mais no olhar dele. Algo que Clara não conseguia entender. Antes que pudesse perguntar, uma explosão repentina fez ecoar a sala e a estrutura começou a tremer. O chão sob eles vibrou e o caos foi instantâneo. Clara mal teve tempo de processar a presença de Sam quando uma sombra se lançou em sua direção. Um dos homens mascarados girou, seu olhar fixo nela. Clara! Lucas gritou, e a próxima fração de segundo parecia estar em devaneio. Tudo o que Clara conhecia estava prestes a desmoronar mais uma vez. E em meio ao tumulto, Sam ergueu uma arma. O mundo de Clara se desfez. O que isso significava? O que se passava ali? Sam não era quem ele parecia. E a dor da traição doeu mais do que qualquer bala disparada. A verdade era mais complexa do que ela podia suportar. Não, não. O que você está fazendo? Clara gritou, mas no fundo, sabia que a resposta assustava mais do que o grito de guerra que ecoava ao redor. A última sequência de eventos deixou Clara em um abismo de incertezas. O que mais estava prestes a ser revelado? O futuro deles dependia de uma verdade que estava cada vez mais distante. Clara estava atordoada. O silêncio que se seguiu ao disparo era ensurdecedor. Ela olhou para sua mãe no chão. E o mundo à sua volta parecia se dissolver em um borrão. Um grito sufocado escapuliu de seus lábios enquanto a imagem de sua mãe se esvaía. E um fio de sangue começava a se espalhar. O tempo parecia desacelerar. Seu coração batia como um tambor de guerra. Não, não, não! Repetia, como se isso pudesse desfazer a dor.
O olhar da mãe se apagava, e Clara sentia-se como uma criança perdida em um pesadelo. Lucas estava ao seu lado, com seu semblante confuso e culpado. A conexão entre eles parecia inquebrável, mas agora, o que isso significava? Clara, vamos, precisamos sair. Lucas gritou, mas a voz dele soava distante. As lágrimas escorriam e a dor pesava como chumbo em seu peito. O mundo estava desmoronando e não havia como escapar. Enquanto Lucas tentava puxá-la, o homem mascarado avançou. Clara sentiu-se sufocada. O homem olhou para sua mãe, então para Lucas. A tensão no ar parecia palpável. O que aconteceria a seguir? Então, para seu completo espanto, o homem mascarado removeu a máscara. Clara ficou em choque ao ver o rosto familiar de Edgar, amigo da família. O que ele estava fazendo ali? Por que ele estava com os invasores? Edgar, não pode ser! Murmurou, sua mente girando. Os murmúrios de incredulidade ecoaram entre os presentes. Por que você está fazendo isso? Eu fiz isso por você! A voz de Edgar estava carregada de desespero. O coração de Clara estava nas cordas vocais. Como ele se atrevia a usar seu nome naquele momento? O que sabia sobre o que estava acontecendo? Mas antes que pudesse responder, uma explosão estourou do lado de fora da escola, fazendo as janelas estremecerem. O som foi ensurdecedor. A luta não era mais apenas entre os alunos, mas algo muito maior e mais ameaçador. Os alunos começaram a correr em pânico. O que é isso? O que está acontecendo? Clara queria gritar, mas a confusão multiplicava-se ao seu redor. Seu pai estava presente. Quando seus olhares se encontraram, Clara viu nele uma mistura de fúria e preocupação. Clara, estamos aqui para te proteger, mas você precisa entender, a verdade é mais sombria do que você imagina. Você não pode confiar em ninguém. As palavras dele reverberavam em sua mente como ecos de um passado que ela nunca soube que tinha. A tensão aumentava. Tudo parecia um pesadelo. Edgar pegou algo no bolso. Era um dispositivo. Se você usar isso, podemos acabar com tudo isso, ele implorou. E Clara percebeu que a urgência daquela situação era palpável. E então, uma mulher estranha, conhecida de Clara, apareceu. Era a professora dela. Chega, você não sabe com quem está lidando, Clara. A verdadeira batalha não é entre alunos e valentões. Isso a deixou sem palavras. A base de sua realidade começou a rachar e desmoronar, olhos em cada canto. Clara captou a conexão entre todos os presentes. Edgar, sua mãe, Lucas e até mesmo seu pai. Todos tinham um papel em uma trama que ela nunca poderia imaginar. Em meio ao tumulto, o olhar de Lucas cruzou com o dela. Clara, precisamos decidir. Vamos enfrentar isso juntos ou vamos deixar que tudo isso nos destrua? O caos aumentava. E então a porta dos fundos se abriu. Era Sam, seu irmão, em um olhar determinado. Clara, precisamos sair agora. O desespero em sua voz a fez hesitar. O que mais estava acontecendo? E então o mundo se ressurgiu em uma explosão, fazendo o chão tremer. Clara percebeu que as respostas não estavam apenas dentro dela, mas que a verdade maior estava prestes a ser revelada. Uma batalha estava em andamento, e a linha entre amigo e inimigo se confundia a cada instante. Havia uma escolha a ser feita, não apenas por ela, mas por todos que tinham se reunido ali. A dúvida a consumia. Quem ela realmente poderia confiar? Enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Clara sabia que esse era apenas o início. E o que viria a seguir? A luta pela verdade e pela justiça começou ali, mas o custo era alto. Mais segredos e desafios estavam por vir. E agora o momento é seu. Você precisa se inscrever no canal imediatamente, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs demonstram seu apoio com essas ações.